muito bem-vindo a mais um DOS Talks, muito mais que um bate-papo, um encontro com a verdade. E hoje estamos muito bem acompanhados, não é mesmo? Melody Mason está aqui com a gente, um prazer ter você aqui com a gente. A Flavinha também vai estar traduzindo aqui, então Flavinha, muito obrigada desde já. A Camille está aqui com a gente, que você conhece ela do Conde YC, então estamos muito bem acompanhados nesse momento. E se porventura você ainda não compartilhou esse vídeo, corre, compartilha para todos os seus amigos, porque esse bate-papo vai ser incrível. A gente vai estar falando aqui sobre armas de guerra espiritual, algo que todo mundo precisa saber de como lidar isso dentro do grande conflito em que a gente vive. Então compartilha para todos os seus amigos e não esquece de dar o like, porque a YouTube fala assim, nossa, gostaram do vídeo, eu preciso mandar para mais pessoas. Aí você faz o algoritmo trabalhar para a gente, olha que coisa linda. Então você aproveita e faz isso, que mais pessoas vão poder estar conhecendo essa mensagem tão importante também. Antes da gente começar 1000%, Camille, amiga, você faz uma oração, por favor? Vamos curvar as nossas frontes. Querido Deus, amado Pai, estamos aqui reunidos mais uma vez em Tua presença. Queremos lhe pedir que o Teu Santo Espírito esteja aqui conosco nesta conversa tão boa que será. Que o Senhor possa nos conduzir e que traga para as pessoas que estarão assistindo a Tua presença na casa delas também, Senhor. É o que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, um prazer ter você aqui com a gente, Melody. Para quem está aqui com a gente, se porventura caiu aqui de paraquedas e não te conhece, você pode se apresentar um pouquinho, por favor? Yes, absolutely. So, of course, my name is Melody Mason. Meu nome é Melody Mason. And I come from the middle of the United States. E eu venho do meio dos Estados Unidos. I live in the mountains, the Ozark Mountains is what we call them. Eu moro nas montanhas, os Ozark Mountain. So I like to tell people that I'm a country girl, a girl that grew up in the country. Eu gosto de falar para as pessoas que eu sou uma menina da roça, eu cresci no campo. Just an ordinary girl. Só uma garota comum. That has found an extraordinary God, an amazing God. Que encontrou um Deus extraordinário, um Deus maravilhoso. So I love Jesus and I'm passionate to share about him with others so people can have a walk with Jesus. Eu amo Jesus e amo compartilhar sobre ele para que outros também conheçam. Que bênção, que especial. Melody, muito obrigada por estar aqui com a gente, por ter aceito o convite. E ela também é autora de 2 livros super especiais que já tem na Casa Publicadora Brasileira para você ler, que é muito bom. O primeiro deles é o Ouse Pedir Mais. Se você ainda não leu, leia, porque vale muito a pena. E também o outro é Ouse Viver pela Palavra. É o livro tema dos jovens de 2026. Então, se você não teve a oportunidade, corre, dá de presente, lê também. Se você já leu, releia, porque coisa boa deve ser compartilhada, lida, relida, assistida várias vezes. Bom, para a gente começar, queria saber o seguinte. No livro Ouse Pedir Mais, você fala muito sobre a oração, né? E como ela se torna uma arma real na guerra espiritual e não só um hábito. Então, assim, a gente está falando sobre o livro que fala muito sobre oração. Mas como que isso pode ser muito mais do que só algo que a gente vê e é uma prática religiosa e se tornar algo real na nossa vida? Okay, that's a great question. Isso é uma ótima pergunta. Maybe I'll let you keep holding it because we'll go back and forth translating. So, prayer, how does prayer become a spiritual weapon? Então, como que a oração se torna uma arma espiritual? Yeah. Prayer enables us to go places that we can't go ourselves physically. A oração nos capacita a irmos a lugares que não podemos ir, na verdade, fisicamente. And what I mean by that is that as we pray, God sends the Holy Spirit, God sends his angels, God is working. E o que eu quero dizer com isso é que, ao orarmos, Deus envia o Espírito Santo, Deus envia anjos. For example, you're praying for someone in prison. Por exemplo, você ora por alguém que está na prisão. And you can't go in there, you can't talk with them, you can't interact with them. E você não pode ir até lá, você não pode conversar com eles, interagir. But you're praying for God to fight a spiritual battle for someone that you care about. Mas você pode orar para Deus lutar uma guerra espiritual por alguém que você tem carinho. And so when we pray, those prayers go places that we cannot go ourselves. Então,
quando oramos, essa oração pode alcançar lugares que a gente não pode ir. So the question, how prayer can become a spiritual weapon, really comes to me back to the Word of God. Então, falando na oração como uma arma espiritual, eu sempre trago de volta para a palavra de Deus. The Bible tells us in Ephesians 6:10-18 that we're fighting a spiritual battle. A palavra de Deus nos diz em Efésios 6, 10 a 18 que estamos lutando uma guerra espiritual. And so we have to fight with the Word of God. That is our armor, that is our strength. Então nós precisamos lutar com a palavra de Deus. Essa é a nossa força, a nossa armadura. We don't believe in fighting each other physically, right? A gente não está falando de lutar fisicamente, não é mesmo? But as we are claiming the Word of God, God is able to do things as we pray, as we claim the Word of God. Mas ao reclamarmos as promessas da palavra de Deus, Deus pode trabalhar através disso. That we can't do, and there's victories that happen as a result of that. E a vitória através disso. I was just sharing earlier in the meeting that we were having Eu estava falando mais cedo na reunião que tivemos how they've seen scientific studies that actually show that when we pray for people, something actually happens in their mind, in their brain. Eu estava compartilhando como há estudos científicos que mostram que quando oramos por uma pessoa, existem coisas que realmente acontecem no cérebro, fisicamente, daquela pessoa. So we're fighting a spiritual battle. I'm praying for a loved one that doesn't know God. Então a gente está lutando uma guerra espiritual. Eu, por exemplo, estou orando por uma pessoa querida que não conhece a Deus. And so I can't change their mind. I can't change their heart. Eu mesma não consigo mudar o pensamento daquela pessoa, não posso mudar o coração dela. But I began going through my Bible and claiming the scriptures and claiming the promises Mas eu posso folhear a minha Bíblia e ir até as promessas de Deus e reclamar elas. and saying, God, you say that you'll give us victory. God, you say that you're the conqueror. E eu posso dizer, Senhor, o Senhor nos diz na sua palavra que nos dará vitória, o Senhor é vencedor. He tells us in, I think it's 1 Peter 3:9, that he's long-suffering towards us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. E em 1 Pedro, se eu não me engano, fala que ele é longânimo, ele quer que todos venham até ele, né, em arrependimento. He tells us that he will fight our battles for us. Exodus 14:14, that he will fight for us. We can hold our peace. E em Êxodo 14:14, ele diz que ele lutará as batalhas por nós. So as we pray, God is able to do what we cannot do. Então, ao orarmos, podemos saber que Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. So the passage I was just referring to is actually 2 Peter 3:9. A passagem que eu mencionei, na verdade, é 2 Pedro 3:9. And it's saying God's long-suffering. He doesn't want to see anyone lost. E diz que Deus é longânimo e ele não quer ver ninguém se perder. We fight, a lot of spiritual battles. Nós travamos muitas batalhas espirituais. We fight spiritual battles of discouragement. Travamos batalhas de desânimo. We fight spiritual battles where the enemy is telling us, about our worth, like we're not valuable. Travamos batalhas em que o inimigo nos diz que não temos valor, não temos valor. And we're having those spiritual battles that Ephesians talks about, spiritual wickedness in high places. E temos as batalhas que fala também em Efésios, que são batalhas nos lugares celestiais, né? So for me personally, when I'm struggling with discouragement or I'm facing a difficult situation, Então, pessoalmente, quando eu enfrento desânimo, or there's a disagreement with someone, in my life, ou quando eu tenho algum desentendimento com alguém na minha vida, I will go and pray. eu vou e oro. Lord, help me. You have to fight for me. Senhor, me ajuda, o Senhor precisa lutar por mim. And I start claiming the Bible promises. E eu começo a clamar pelas promessas bíblicas. Yeah, and I'm glad I brought this. E eu fico feliz que eu trouxe isso. I talk a lot about this. Eu falo muito disso aqui. And you can share with people how they can get it in Portuguese. Depois a gente vai ver como conseguir isso em But português. basically what I did is I put different prayers that I'm praying. Basicamente, eu coloco aqui diferentes orações que eu faço.
And I put them on these cards, and on the back side these Bible promises. E eu coloco de um lado versos bíblicos sobre cada tipo de oração específica. Flávia, pergunta para ela se é... Porque a gente esteve aqui no seminário, inclusive estamos no congresso, então você tem que assistir e ler, assistir as plenárias, enfim, os seminários que a Melody também esteve aqui com a gente. Mas no seminário ela entregou um material em português sobre isso, se é exatamente isso ou não. So our question is that you talked about something like this in the seminary. Do you have this seminar? Do you have this in Portuguese? Yes, this is translated into Portuguese. Sim. Então a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? A gente vai deixar esse material para que você consiga acessar aí da sua casa. So you can give them a link where to get that. Yes. Vai disponibilizar um link. Yeah, so we fight with the Word of God. The Word of God is our strength. The Word of God is our power. Então podemos lutar com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa força, é o nosso poder. And of course, you know, as we pray, all we're doing is talking to God, and He's the one who gave us His Word. E ao orarmos, o que estamos fazendo é simplesmente falando com Deus. E Ele é quem nos deu a sua palavra. So He says, "Call upon me in the day of trouble. I will be with thee. I will deliver thee." You know, God gives us all these promises in His Word. E Ele diz, estarei com você no dia de angústia, clama a mim que eu te responderei. Quão poderosa é a oração, né? E você falou um pouco sobre a armadura, né, de Efésios 6. E a nossa segunda pergunta é sobre isso. Existe alguma parte da armadura que você sente que os jovens hoje em dia deixam mais de lado e como isso nos deixa mais vulnerável espiritualmente? Each part of the armor is so significant. Each part. Cada parte da armadura é muito significativo. When you think about the armor, you know, my first thing, you know, I'm talking about the sword of the Spirit. Falando da armadura, eu gosto de destacar a espada do Espírito. But, you know, you have the breastplate of righteousness. Tem o escudo da justiça, couraça da justiça. And the enemy is trying to get us to take that off and think that we have to prove ourselves, we have to earn our salvation. E o inimigo tenta fazer com que a gente tire essa armadura e fazer com que a gente pense que a gente precisa merecer a salvação. I mean, basically, righteousness by works. Basicamente, salvação pelas obras. So that breastplate of righteousness is so significant. I mean, it's not about us, it's about who He is. Então, a couraça da justiça é muito importante, porque nada é sobre nós, é sempre tudo sobre Ele. But I'm going to say something a little strange, and that's probably going to be the belt of truth. Eu vou falar algo um pouquinho estranho, e é sobre o cinto da verdade. We did something a little funny this morning in the meetings. Fizemos uma coisa um pouco engraçada hoje de manhã na reunião. And maybe you remember. Talvez você se I lembre. asked the group, I said, can you close your eyes? Eu pedi para o grupo fechar os And olhos. while your eyes are closed, Enquanto estão com os olhos fechados, point which direction is north. aponta para qual direção fica o norte. And everybody was pointing all different directions. Cada um estava apontando para um lado. Some people knew which direction was north, Algumas pessoas souberam qual direção era o but norte, most of people in the room didn't. mas a maioria não soube apontar. And honestly, I wouldn't have known E honestamente eu também não saberia, if I hadn't asked. se eu não tivesse perguntado. It's just a fun illustration. É só uma ilustração. But the reason that I did that exercise is to illustrate the fact Mas a razão que eu fiz esse exercício é para ilustrar o fato de que that we live in a world which has forgotten what true north is. nós vivemos num mundo que se esqueceu qual é o verdadeiro norte, ou seja, qual é a verdade. And when I say that, I'm referring to what is truth, Quando eu falo isso, eu me refiro a o que é a verdade. because truth has become very relative, A verdade se tornou muito relativa, and that means it's constantly changing. o que quer dizer que ela está sempre em mudança. You have your truth, Você tem a sua I verdade, have my truth. eu tenho a minha, você tem a sua.
It's okay. Tudo bem, You can have your truth. você pode ter a sua verdade, But that's not, the truth. mas essa não é a real And so the verdade. only way we really have direction and clarity in our life Então, o único modo que nós podemos ter real clareza na nossa vida is if we have a compass that shows us what is true north. é que se nós tivermos um compasso que nos mostra qual é o real And that's norte. what the Word of God is. E é isso que é a palavra de Deus. Yeah, the Word of God is true north. And so when you talk about what is the armor that is most neglected, Então, quando falamos sobre qual que é a parte da armadura que é mais negligenciada, I think they're all being neglected. eu acho que todas estão sendo But the negligenciadas. armor I would say that's most being neglected maybe is the belt of truth. Mas eu acho que talvez o que está mais negligenciado é o cinto da verdade. And you see the belt holds things together. It holds the armor on. It tightens. It holds. O cinto faz o papel de segurar tudo junto, tudo unido. Ele é que sustenta. And that's what the Word of God is. E é isso que é a palavra de Deus. Isaiah 8:20. Isaías 8:20. It says, "To the law and to the testimony, if they do not speak according to this word, it's because there's no light in them." A lei é o testemunho. Se não falarem de acordo, é porque não há luz nelas. Yeah. É isso. Muito interessante, porque dentro disso que a gente estava conversando, a gente vê muito que a oração, ela se trata muito sobre uma questão de ser algo da nossa vida, né? Não é algo que é muito do nosso relacionamento íntimo com Deus. Esse é um ponto muito legal. Outra coisa que é interessante, que querendo ou não, a verdade também, ela está super relacionada com o nosso dia a dia, com o nosso relacionamento com Deus. E aí entra um ponto muito interessante, que quais orientações você poderia dar para a gente para que a gente possa fortalecer o nosso relacionamento pessoal com Deus dentro disso tudo? Yeah, absolutely. So I love to talk about this subject. Eu amo falar sobre esse assunto. First off, we have to recognize our need. Like, we need something we don't have. Primeiramente, a gente precisa reconhecer a nossa necessidade. A gente precisa reconhecer que aquilo que falta em nós. So my question to people, and I was just talking with someone just a little bit ago about the fact, are you hungry? Are you thirsty for something more with God than what you have? Eu estava conversando com uma pessoa também fazendo a pergunta: você tem fome? Você tem sede real? Yeah, usually when people come and they ask me questions like this, they'll be discouraged and they're like, I don't know what to do and all of these things, right? Muitas pessoas vêm até mim e falam: eu não sei como fazer isso. I'm struggling in my walk with God and just, I'm kind of lost. I don't know what to do. Eu estou com dificuldade na minha caminhada com Deus, eu estou perdido, eu não sei o que fazer. And the first good news for them is if you're hungry and you're thirsty, you've made the first step in the right direction. E a primeira boa notícia para esse tipo de pessoa é que se essa pessoa tem fome e sede, então ele já está um passo na direção certa. He says in Isaiah 44, verse 3, that he will pour water on the dry and the thirsty ground. Em Isaías, Deus fala que derramará água sobre a terra sedenta, terra árida. So if you're hungry and thirsty, you come to Jesus as you are. Então, se você tem fome e sede, você vem até Jesus assim como você está. You're broken, maybe your life's messed up, things haven't been going the way they should be. Talvez você está quebrantado, as coisas na sua vida não estão indo como deveriam. And you say, Jesus, I need you. Show me how to grow. Show me how to have a relationship with you. E você pode dizer: Jesus, me ajuda, como posso ter um relacionamento contigo? And if somebody does not have a walk with God, E se alguém não tem uma caminhada com Deus, they want to, but they don't really even have a walk with God. Let's start there. vamos supor que eles querem ter uma caminhada, mas eles não ainda estão nessa posição. I encourage them to do like a 30-day challenge Eu os encorajo a fazer um desafio de 30 dias. where you open the Word of God. I would encourage like the book of John. E essa pessoa pode abrir a palavra de Deus. Eu posso sugerir o livro de João.
and maybe Psalms as well. Talvez o livro de Salmos também. And every day, open the Word of God Todos os dias, abra a palavra de Deus and say, God, speak to me. Show me who you are. e fale, Deus, fala comigo, me mostre quem o Senhor é. And so just pray and open your heart for what He will show you in His Word. Então, ore e abre o seu coração para aquilo que Ele vai te mostrar pela sua palavra. We can't have a relationship with anybody if we don't spend time with them. Nós não podemos ter um relacionamento com ninguém se não passarmos tempo com essa pessoa. You know, if somebody's married, you know, I ask them, you know what it's like to be in love, right? Se tem alguém casado, eu falo, você sabe como é estar apaixonado, não é mesmo? So if you're in love, you want to spend time with that person. Então, se você está apaixonado, você quer passar tempo com essa pessoa. But sometimes we can fall out of love. Mas, às vezes, a paixão pode morrer. And we get too distracted, we get too busy, or maybe grievances, these things come between us. E, às vezes, distrações, correrias, ou até mesmo desentendimentos podem acontecer. The same thing happens in our relationship with God. O mesmo acontece no nosso relacionamento com Deus. And so sometimes we don't even recognize what those things are. Às vezes, a gente nem reconhece quais são essas coisas. But if you're in that position where you're like, I don't hear the voice of God, I pray, and my prayers hit the ceiling. Se você está numa posição que você fala, eu oro, mas eu não ouço nada, parece que a minha oração não passa do teto. I encourage you to turn off the distracting noises. This is very hard. Eu os encorajo a desligar todas as distrações, isso pode ser meio difícil, Especially distractions like this. especialmente distrações como o celular. So turn off the distracting noises Desliga todos os barulhos, os ruídos, and pray and ask God, is there something that's coming between me and you? e ore a Deus. Pergunte, tem algo que está entre eu e o Senhor? And if, of course, He brings something to our minds, we need to repent, confess that. E se o Senhor trouxer algo à nossa mente, a gente precisa confessar e se arrepender. But then give Him time. Give Him time. E então dê Deus tempo, dê a Ele tempo. You know, people come up to me all the time and they say, God doesn't speak to me. I don't hear Him. As pessoas chegam até mim e falam, Deus não fala comigo, eu não ouço. You know, what often happens if we do talk to God, E o que às vezes acontece no caso de falarmos com Deus, it's like a conversation, a phone conversation. é como uma conversa no telefone. Hi, good morning, dear God. How are you? E aí, Senhor, tudo bem? Bom dia. Oh, this is happening and I need you to solve this problem and I don't like this and can you do this? Ó, isso aqui está acontecendo e eu tô com esse problema e o Senhor pode resolver isso aqui? God, I really need you to tell me, what am I supposed to do about this? Senhor, eu preciso que o Senhor me fale, o que eu preciso fazer sobre isso aqui? Okay, it was nice talking to you. Goodbye. Ah, foi bom falar com o Senhor, tchau. And we don't listen. E a gente não ouve. We don't actually listen to Him. A gente realmente não para e ouve. I know we're going to talk about this more, you know, as we take time here. Eu sei que a gente vai também falar mais sobre isso com o passar do tempo. But when I'm referring to listening to God, this is not a emptying our mind, going into this mindless stillness. Quando eu falo sobre ouvir a voz de Deus, eu não estou falando de silenciar a mente, ficar em silêncio, enfim. It's turning off the noises of the world, Eu me refiro a desligar os barulhos do mundo, turning off the distractions. desligar as distrações. Maybe it's our social media or our television or the news or who knows. Talvez pode ser mídias sociais ou os noticiários, o que for. And then talking with Him in prayer and getting in the Word of God. E fale com Deus, entre na palavra de Deus. And as you're saying, Lord, speak to me, E ao falarmos, Senhor, fale I'm comigo, actually giving time to Him. I'm in the Word. I'm reading the Bible. eu estou dando a Ele o meu tempo, eu estou lendo a palavra de Deus. And I believe God speaks to us through a number of ways. E eu acredito que Deus fala conosco por uma série de modos. Of course, He speaks to our mind and heart. He speaks to us through providential circumstances. These are ways He speaks. Ele fala conosco na nossa mente, através também de situações providenciais. But the first way He speaks to us is in His Word. Mas a primeira forma que Ele fala conosco é em Sua palavra.
And if he's telling you something and it doesn't align with his word, E se ele está te falando algo que não está de acordo com a sua palavra, it's not him speaking to you. na verdade não é ele que está falando com você. I'll have people come up and tell me, God told me such and such. Deus, às vezes as pessoas chegam para mim e falam, Deus me falou isso e aquilo. For example, God told me to marry somebody that's not a believer. Por exemplo, Deus falou que era para eu casar com uma pessoa que não era um crente, não era That's cristão. something that young people tell me all the time. I hear this. Isso é uma coisa que os jovens me falam até com certa frequência. No, God doesn't tell us that. Não, Deus não vai te falar isso. He tells us not to be unequally yoked with unbelievers. Deus não diz que não podemos estar em julgo desigual. That's just one example. Isso é só um exemplo. But we need to be in tune, and if we're not in tune with the word of God, we're not listening. Nós precisamos estar sintonizados, e se não estivermos sintonizados, não estamos ouvindo. And also we're not obedient. E também quando não somos obedientes. We're not obedient to what we're reading Quando não obedecemos aquilo que estamos in lendo. the word of God, then it's going to be harder and harder to hear his voice. Então vai ser cada vez mais difícil ouvir a voz de Deus. And so that's when the doors open for Satan to distract us or confuse us or talk to us. E é aí que o inimigo tem acesso a nós para nos enganar e nos distrair. To try to summarize what you just asked me. Então, para resumir aquilo que você me perguntou. So strengthening our relationship with Jesus, I was talking a little bit about maybe for somebody who doesn't even have a walk with Jesus. Então, falando sobre fortalecer o relacionamento com Deus, talvez para quem não tem um relacionamento ainda com Jesus. But if you're in a situation and, I mean, you do have a walk with Jesus, but you know that you need more. Mas se você está numa posição que você já tem um relacionamento com Jesus, mas você sabe que precisa de mais, then take time with him, unrushed time with him. I would say something I love to tell people to do is take a retreat with Jesus. Então passe tempo com Jesus, tempo sem pressa. E uma coisa que eu gosto de sugerir também para as pessoas é fazer como se fosse um retiro com Jesus, um retiro espiritual. Like a full day, like a 24 hours retreat with Jesus. Faz um retiro de 24 horas inteiras com Jesus. Make sure you're safe and all of that, but go where you're not distracted, turn off the phone, get away from all those distractions. E vá a um lugar que você não vai ter nenhuma distração, desliga o celular. And open your Bible and read and pray and say, God, show me how can I have a deeper walk with you. E abre a Bíblia, leia a palavra de Deus e peça a Deus, Senhor, como eu posso ter uma caminhada mais profunda com o Senhor? And he will show you what to do. He has so much he's longing to show us. E Ele vai te mostrar o que fazer. Ele tem um desejo muito grande de fazer isso por nós. Que conselhos incríveis tivemos aqui agora, né, pessoal? E isso é um pouco também sobre o que a gente vai falar na quarta pergunta. A gente vai falar sobre o reavivamento. A gente tem escutado muito sobre reavivamento hoje em dia, não somente na nossa igreja, como também em outras igrejas em geral, mas nós sabemos que o reavivamento é algo muito importante. Então a pergunta vai: como sabemos diferenciar entre o verdadeiro reavivamento e o falso reavivamento? This is a very significant question for the day. Essa é uma pergunta muito significativa The day in which we live. para os dias em que nós vivemos. Again, I direct people back to the Word of God. De novo, eu quero direcionar as pessoas para a palavra de Deus. As I just quoted Isaiah 8:20, it gives us counsel. Como eu falei em Isaías, a palavra de Deus nos dá conselhos. Often counterfeit revivals focus on an experience. Muitos reavivamentos falsos focam em experiências, em ter uma experiência. And the warm feelings, the warm sensations. E sentimentos calorosos, enfim. Yeah, but it's not about a real change. Mas o foco não é uma mudança real. It's not about repentance. It's not about reformation. Não é sobre arrependimento, reforma. So genuine revival, I believe, is going to be an experience. Eu acredito que o reavivamento genuíno será, na verdade, sim, uma experiência. But it's also going to be a change. When we talk about revival, it's what we would say 180 degrees
you're going this way, and now you're going this way. It's opposite. Quando falamos sobre reavivamento, temos aquela expressão, uma virada de 180 graus. Estamos indo nessa direção e agora a gente está indo completamente o oposto. I have a couple sections in my book, Daring to Ask for More, on this topic. Eu tenho algumas partes no meu livro, Ouse Pedir Mais, que falam sobre esse tema. And just talking about the difference between the true and the false revival. E falam sobre a diferença entre o verdadeiro e o falso reavivamento. And so I would just say the foundational part is, how does this relate to the Word of God? Is this in alignment with the Word of God, or is this just a fanatical movement? E algo que nós devemos pensar é que isso está de acordo com a palavra de Deus, isso está alinhado com a palavra de Deus, ou é só um movimento fanático? I have a chapter, it's called How to Avoid Playing with Strange Fire. Tem um capítulo que se chama Como evitar brincar com fogo estranho. And recognizing counterfeit revival. E como reconhecer o falso reavivamento. And there's so much that could be said about this topic, but I would encourage people to read this. There's also, go ahead. É maravilhoso mesmo esse capítulo, tá, gente? E tem muito que pode ser dito sobre esse tema, mas eu os encorajo a ler esse capítulo do livro. There's also a beautiful section in the book Great Controversy Tem uma seção muito linda também no livro Grande Conflito, on the danger of modern revivals. que fala sobre os perigos dos reavivamentos modernos. And if you look through that chapter, I don't remember, there's maybe 10 or so different things. You can see the contrast between the true and the false revival. Se olharmos para esse capítulo, não lembro muito bem, mas acho que é algo em torno de 10 coisas que devemos pontuar referentes ao reavivamento falso e verdadeiro. And so É porque aquela história, né? Se existe um verdadeiro reavivamento, vai existir um falso, né? Então, os cuidados que a gente tem que ter justamente para a gente não correr o risco, né, da gente ser levado pelo engano. E Deus é tão bom que Ele colocou na sua palavra e também usa pessoas para guiarem essa jornada, né? Então, a irmã White, por exemplo, o dom de profecia, né, revela questões que nos ajudam no dia de hoje também, e a sua palavra primariamente, né? yeah, absolutely. Something that I encourage, and this is getting very significant, especially with the day that we're living with technology, AI, all these different things. Algo que eu encorajaria, especialmente hoje em dia com o avanço da tecnologia, IA, We need to spend much time understanding the truth. a gente precisa passar muito tempo compreendendo o que é a verdade. Otherwise, when the deception comes, we're not going to recognize it because we have not been studying the truth. Caso contrário, quando o engano vier, a gente não vai reconhecer porque a gente não passou tempo suficiente conhecendo qual é o verdadeiro. Now, what we see happening with, things like AI, and I know it can be used for good, that's not the point, but taking things like this, it's making it impossible for people to tell the difference between the true and the false. E falando sobre IA, eu sei que pode ser usado para o bem, mas está sendo levado também para um lado em que as pessoas não conseguem discernir o que é verdade, o que não é. But I believe that if we have that experience with Jesus, that daily experience with Jesus, we're in the Word, we're taking time to commune with Him just like a friend. Mas eu acredito que se a gente estiver passando tempo com Jesus, a gente está estudando a palavra, realmente conhecendo Jesus como um amigo, I believe He will protect us from being deceived. eu acredito que Ele vai nos guardar de sermos enganados. Eu acredito que Ele pode fazer isso. And, the Bible says, by their fruit you will know them. A Bíblia diz que pelos seus frutos os And conhecereis. so I'm telling people all the time, what is the fruit? What is the fruit? What is the result of what we're talking about? Então eu falo para as pessoas, qual está sendo o fruto
dessas coisas que estamos conversando. Now, do we think that we, in our specific church or denomination, that we're the only ones that can experience true revival? Será que a gente pensa que nós, dentro da nossa denominação religiosa, somos os únicos que pode experimentar um reavivamento verdadeiro? No, we're not the only ones that God's speaking to. Não, nós não somos os únicos que Deus fala. He says he has his sheep. He has sheep in other folds. Deus diz que ele tem ovelhas em outros apriscos. And the thing that I find amazing right now, this is kind of a little different topic, is that people are waking up and speaking out. They're studying the Word of God. Uma coisa que eu estou achando muito incrível ver hoje em dia é que muitos estão falando a verdade, estão realmente se posicionando. And God is turning lives around. E Deus tem mudado vidas And completamente. I believe He's preparing, His people they're going to come into the full truth. E eu acredito que Deus está preparando as pessoas que vão, no final, conhecer a verdade real. But we just need to be so in tune with Jesus. We can be doing all the right things, and He tells us when He comes back, we could still be one of those that He says, I don't know you. E a gente precisa estar em completa sintonia com Jesus, porque pode ser que a gente esteja fazendo todas as coisas certas, mas no final, quando Ele vier, Ele pode nos falar, afasta-te que eu não conheço. A questão é a motivação, né? É muito sobre eu faço porque é uma obrigação, porque eu vou completar meu checklist cristão, ou é sobre eu faço porque eu quero conhecer quem Deus realmente é, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente pensar, né? Absolutely. That's a powerful. Isso é um ponto muito importante que você mencionou agora. Yeah, our devotional walk in our life with Jesus is not just a checklist. Nossa vida devocional não é uma checklist. It's not a checklist for us to get into heaven. Like, okay, I had my devotions, I did this, I had my prayers, it's not a checklist. Para entrar no céu não é uma checklist, fiz as minhas devoções, orei, enfim, não é isso, não é sobre isso. E ao mesmo tempo entra uma questão que é muito importante que a gente viu no seminário. Se você não viu, assista. A questão de que não é que eu não estou com vontade de fazer, que eu não vou fazer porque eu estou no sentido de obrigação. Não, tem que ter um equilíbrio. Eu busco a Deus mesmo estando assim e peço para que Deus molde meu coração e me ajude para que não continue desse jeito, né? Então não se conformar. Yeah. And that's where I am, that's what I'm asking God all the time. Like, I don't always feel like doing what I need to do, right? É isso que eu peço a Deus, porque nem sempre eu estou com vontade de fazer aquilo que eu sei que eu preciso fazer. And I have to pray and say, God, change my heart, give me strength, help me to do what you're calling me to do. E eu preciso falar para Deus, Senhor, me fortaleça, eu preciso do Senhor para me ajudar a fazer aquilo que o Senhor tem me chamado para fazer. So one of the beautiful gifts that God has given us is the gift of choice. Uma das mais belas coisas que Deus nos deu foi o dom da escolha, o poder de escolha. So He doesn't force Himself on us. Ele não força a sua vontade sobre He nós. says, you can choose. Ele Choose fala, this day. você Who will pode you serve? escolher quem você vai servir. And so, but I was thinking of John 17:3. It says, this is life eternal, that they might know you. Eu estava pensando no verso de João 17 que fala, essa é a vida eterna, que te conheçam. So my continual quest in my walk with God is like, Lord, I don't want this to turn into a form of godliness. Então, o dilema da minha jornada cristã é sempre pedindo para Deus que eu não quero que isso se torne só um formalismo. I want to have a fresh daily experience with Jesus. Eu quero ter uma experiência fresca, nova, todos os dias. Does that mean I'm always like riding on a cloud and I'm always happy and I'm always just like feeling wonderful? Isso quer dizer que eu vou estar sempre nas nuvens e feliz e para cima e bem? No, it's more like this. I'm on a journey with Jesus. É um pouco diferente. É como eu estou numa jornada com Jesus.
And of course, he's my savior, he's my Lord, he's my king, right? E é claro que ele é o meu salvador, o meu rei. And by the way, I have to share with people, you know, I've not always been this like spiritual superhero, and I'm not even now. E eu preciso, na verdade, destacar que eu nem sempre fui uma heroína espiritual e até mesmo hoje eu não sou. I went through a couple years of very serious depression Eu passei por alguns anos de depressão profunda and time when I didn't even want to read my Bible. I didn't even want to pray. e tempos em que eu nem queria ler a Bíblia, eu não queria orar. And there's things in my life that I'm ashamed of. I'm like, God, I'm so sorry. I'm so sad that I hurt you. You understand? E tem coisas na minha vida que eu olho e penso, Senhor, me desculpa porque eu te magoei. E tem coisas das quais eu me envergonho. But God rescued me. Mas, Senhor, me resgate. And I understand personally his amazing grace for me personally. E eu compreendo a graça de Deus pessoalmente. And so because of that and knowing what he's done for me personally, I want to live for him. I want to have a walk with him. I want to serve him. E sabendo disso que ele fez por mim, eu quero andar com ele, eu quero ter uma experiência com ele. And so for me, as I started to say, it's like a companion. He's my Lord and Savior, but he's my best friend. He's my companion. Então eu gosto de falar que ele é o meu Senhor e Salvador, mas ele também é o meu companheiro, ele é o meu amigo. And I'm talking to him all the time like a friend, just like he's right here beside me. E eu falo com ele o tempo inteiro, como se ele estivesse literalmente do meu lado. Jesus, help me. Jesus, strengthen me. Walk with me. Senhor, me ajuda, me fortaleça, anda comigo. And if I fall, I lose patience, different things, because we're human, we fail, we fall short of the glory of God. E às vezes, se eu cair em tentação, se eu perder a paciência, é comum porque nós somos seres falhos mesmo. But we get back up and we say, Jesus, here I am again. A gente pode se levantar e falar, Senhor, I give you my eu heart estou aqui again. de novo, eu te entrego meu coração novamente. Lord, forgive me. Senhor, me perdoe, I give you my will. eu te dou a minha vontade. Please change me. Por favor, transforma-me. Please change what I cannot change about myself. Transforme aquilo que eu não consigo mudar em mim mesmo. And I don't want to stay this way. I want to continue to grow. E eu não quero ser assim, eu quero continuar a crescer. And so that's the prayer that I keep praying, and I pray it again and again and again. E essa é a oração que eu faço repetidamente, todo dia. And one of my favorite promises is John 6:37. E uma das minhas promessas favoritas é João 6,37. It says, "Him that comes to me I will in no wise cast out." E fala que aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. So that means no matter what your condition or wherever you are, there's never a time that Jesus is going to say, "You can't come to me." Então, não importa a sua condição, nunca vai haver um tempo em que Jesus vai falar, você não pode vir até mim. So revival is a journey, but it's a journey walking with Jesus day by day. Então, o reavivamento é uma jornada, e é uma jornada de caminhar com Cristo diariamente. It's a journey of a lifetime. É a jornada de uma vida. Amém, nossa, é incrível. Eu acredito que você que está em casa também está amando, né? E assim, conversando assim, sobre espiritualidade, hoje em dia todo mundo quer ser espiritual. Busca uma forma para isso acontecer. E existe, como a gente conversou, meditação, oração contemplativa, disciplinas espirituais. Isso é uma zona segura para a gente estar envolvido? Como que a gente pode se proteger disso? Qualquer coisa que fala, oração, Jesus, Deus, eu posso mergulhar? Como que funciona? Yeah. So obviously, I talk about this in great depth, Eu falo sobre isso de maneira mais profunda no livro. which is another reason to read this book. É mais uma razão para eu ler o livro. The whole third section of Daring to Ask for More A terceira sessão do livro Ouso Pedir Mais is about how not to get caught up in the false revival movement. é tudo sobre como não nos enganarmos nos falsos movimentos de reavivamento. Or the counterfeit prayer. Ou a oração
a contrafação da oração. So meditation is not a problem. The problem is what type of meditation? We want biblical meditation, right? Então, a meditação em si não é o problema, mas que tipo de meditação nós estamos falando? A gente precisa de ter meditação bíblica. Yeah, we're told again and again and again that we need to meditate on the Word of God. E é nos dito repetidamente que precisamos meditar na palavra de Deus. But I would definitely give a very strong caution and counsel to people today to avoid anything to do with the spiritual, the more, what would I say, spiritual formation type things. Eu quero ressaltar para que tenham muito cuidado hoje em dia com tudo que tem a ver com disciplinas espirituais, formação espiritual, oração contemplativa. And there's a term, I don't even know if it's still around. I think we're kind of, well, the term that I talk about in my book is the emergent church, the emergent church movement. E tem um termo que eu falo no meu livro que se chama a igreja emergente, movimento da igreja emergente. And we keep evolving, and the terms now, I mean, it's changing so fast, I can't even keep up with it. E tem muitos termos hoje em dia, eles mudam constantemente, então, enfim. But I really encourage people, if we're not rooted in the Word of God, we're going to get swept up in these alternative spiritual movements. Se não estivermos enraizados na palavra de Deus, muito facilmente nós vamos ser levados por esses tipos de movimentos. That again, they're about the sensations and all these different things, but not really about lasting change, not about revival and repentance and reformation. E esses movimentos focam muito em ter uma experiência pessoal, focam muito nas sensações, mas não realmente numa mudança genuína e duradoura, em reforma, em reavivamento, né, real. E tem até uma questão que é a lectio divina, se eu não me engano, que a pessoa fica meditando até nos versos bíblicos mesmo, né? Então você vê que é uma coisa muito sutil. A pessoa fica nisso, mas ela não vai na verdade profunda. É só para ficar realmente quase entrando em um ponto de transe também que existe, não é? To bring you into a stillness of mind where your mind is empty, and then that's when the times that the evil spirits can come in and fill you, okay? Tem um tipo de técnica que você tira tudo da mente, né? Você esvazia a mente completamente e você abre portas para o inimigo entrar, né? Espíritos do inimigo entrarem, atuarem na mente através desse esvaziamento da mente. Nós não queremos esvaziar a mente. Yeah. So there's these mantras, things that you can say and say and say, and it can be spiritual words or something from the Bible or whatever. E tem uns mantras que você pode repetir. Pode ser até algo espiritual da Bíblia, mas enfim. No. So I really believe we need to exercise biblical discernment here. Precisamos praticar o discernimento espiritual aqui. Because we have a song that says holy, holy, holy. Temos até um hino que fala santo, santo, santo. Don't jump off the bandwagon, that's a phrase. Don't jump off the cliff and say, oh, we can't repeat anything. God repeats things. Também não podemos ir a extremos e falar que nunca podemos repetir nenhuma palavra. Não precisamos ir a esse extremo também. But we need to have wisdom. We need to have heavenly wisdom to recognize, and God will show us this. If we're in tune with the Spirit, He's going to show us this. Precisamos ter discernimento espiritual e se estivermos sintonizados com Deus, Ele nos mostrará qual é a verdade. When I'm just mindlessly, saying holy, 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 and I say it until my mind goes numb and my brain empties, I mean, obviously that's dangerous. Se eu simplesmente começo a falar santo, 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 sem nenhuma intencionalidade, assim, de maneira que a minha mente fica completamente anestesiada ou vazia, enfim, isso também não faz sentido. But an interesting thing that I see happening a lot in our circles is we need to be careful of going in either side of the ditch, okay? E uma coisa que eu vejo nos nossos círculos é que a gente precisa ter cuidado para não ir a nenhum extremo. God's way is the straight way, it's the narrow way, it's not the broad way. O caminho de Deus é o caminho estreito, não é o caminho largo. And
you know, I'll change topics a little bit, but sometimes I'll have people, because I'm praying the word of God or something like that, they'll be like, oh, this is charismatic. You're naming it and you're claiming it, you know. E algumas pessoas me falam assim, quando eu estou orando, usando a palavra de Deus, isso é carismático, isso tá errado. No, this is not the same thing, okay? Isso não é a mesma coisa. Oftentimes I find the people that are the most critical about the spiritual walks, whether it's prayer or biblical meditation or these things that God is calling us to have. Eu encontro muitas pessoas críticas em relação à oração, a esse tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco. It's actually people that don't have that genuine walk with Jesus, and so they're latching onto terms that they think, oh, this is dangerous, you know, etc. Muitas pessoas estão se apegando muito a termos e geralmente são pessoas que não estão num relacionamento conectados com Deus. So I really encourage people not to focus so much on the terms, but the biblical fruit. What is actually happening in this practice? How does this align with the Word of God? Eu gosto de encorajar as pessoas a não se aterem demais aos termos, mas olhar para os frutos espirituais que estão dando através disso, né, dessas coisas. The fruit of the Spirit. What is the fruit of the Spirit? Qual é o fruto do Espírito? Yeah. And so as you have a growing walk with Jesus and you're spending time with Him, you're going to recognize. E ao andarmos com Jesus e quando estamos tendo um relacionamento com Ele, nós vamos conseguir reconhecer esses perigos. And God gives us spiritual discernment. That's a gift that He gives us. E um dos dons que Deus nos dá é o discernimento espiritual. But we need to be so humble, so in the Word, taking time to pray, spending time with Him, knowing Him as a friend. E nós precisamos muito ser humildes, passar tempo com a palavra de Deus, conhecer a Jesus como um amigo pessoal. So that when deception comes along, we're like, oh, there's something off here. I can see this. Para que quando o engano vier, a gente consiga olhar e falar, tem alguma coisa errada aqui. There's a lot more details on this whole topic, and I believe we're losing a lot of people because of it. Tem muitos desdobramentos desse assunto. Eu acredito que muitas pessoas estão se perdendo por causa disso. But hopefully that gives some encouragement. Espero que isso dê um pouco de esclarecimento. Então é isso, pessoal. Dessa forma vocês sabem como agora distinguir um pouquinho aí sobre o falso reavivamento e o verdadeiro, e sobre esses tipos de orações e espiritualidades. E sabendo muito através disso, sabemos que a Bíblia, né, a palavra de Deus, nos ajuda a entender um pouco mais sobre como diferenciar isso. Nós vamos pegar um gancho para falar sobre o segundo livro que a Melody escreveu, que é o livro Ouse Viver a Palavra. Então podemos perguntar para ela, por que viver a palavra é tão desafiador, mesmo nós lendo a Bíblia todos os dias, né? Por que é tão difícil mesmo assim vivê-la na prática? Se porventura você ainda não leu, não perde tempo. Na CFPB você consegue acessar esse livro. Não estamos sendo patrocinados, mas você poderia ler. Vai ser uma bênção na sua vida, tenho certeza. Yes. Now we're talking about daring to live by every word, right? Yeah. So why is it so challenging to live by the word of God? Por que é um desafio viver a palavra de Deus? It's because it goes against ourselves. É porque vai diretamente contra a nossa natureza. It goes against our selfish nature. Vai contra a nossa natureza egoísta. You know, we naturally were proud. Naturalmente somos orgulhosos. And God's word says, He must increase and I must decrease. E a palavra de Deus diz que Ele deve crescer e nós devemos diminuir. You know, everything that Jesus asks us to do is contrary to what the world is telling us to do. Tudo aquilo que Deus nos pede para fazer vai
é diretamente o contrário daquilo que o mundo nos diz que devemos And fazer. so the word of God cuts our heart. It's that two-edged sword. It's cutting the self. It's cutting away the flesh from our lives. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que penetra, corta o nosso coração e nos mostra realmente. So in my book, Daring to Live by Every Word, this is the English version of it. Aqui tem a versão em inglês do meu livro Ouse Viver a Palavra. I'm really teaching people how to practically apply God's word to their daily life. Eu ensino as pessoas a realmente colocarem em prática a palavra de Deus em suas vidas. And yeah, it's challenging. You know, Jesus says, deny yourself, take up your cross and follow me. É um desafio. Deus nos diz que nós devemos negar-nos a nós mesmos, pegar a nossa cruz e segui-lo. Whereas the enemy of our souls is like, what's the big hurry? Enjoy life. You've got all the time you need. Just have fun, right? E o inimigo está aqui falando, porque você está com pressa? Aproveita a vida, né? Enfim. But he knows that we don't have all the time. You know, the enemy of the world is trying to distract us and destroy us because we actually have eternity ahead of us. Mas, na verdade, nós não temos todo o tempo do mundo. E o inimigo tenta nos distrair. E nós, na verdade, temos uma eternidade toda pela frente. We're just living this little section right here called life. E a gente está vivendo um pedacinho aqui que chamamos de vida. We have all eternity ahead of us. E temos a eternidade inteira pela nossa frente. And so God tells us in Matthew 6:33, E a Bíblia nos diz em Mateus says, 6:33, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, and all these things will be added unto you. e todas essas coisas vos serão acrescentadas. If people would ask me, do you wish that you had a different life? Se alguém me perguntar, você desejaria ter uma vida diferente? You know, why do you spend your life doing what you're doing? Por que você está gastando a sua vida fazendo isso que você faz? I would say because there's so much joy in Jesus Eu diria, é porque eu tenho tanta alegria em Jesus that you want to help others experience, que você quer ajudar outros a experimentar isso but também. also to know that this is only the beginning of our story as believers. E também eu entendo que esse é só o começo da nossa história como crentes. Those that live for themselves here in this life, this is all they have. Aqueles que vivem para si mesmos aqui nessa vida, na verdade é só isso mesmo que eles têm. But we don't just live for this life, we're living for eternity. Mas nós não vivemos simplesmente para essa vida, nós vivemos pela And eternidade. so Jesus, the Word of God, is cutting away the things that would keep us from heaven, that would keep us from Him. Então Jesus, ele vai tirando de nós as coisas que nos impediriam de entrar no céu, coisas que nos afastam dele. But the difference between the cutting of God in our lives Mas a diferença entre os cortes que Deus faz na nossa vida and the cutting of the enemy in our life e os cortes que o inimigo faz na nossa vida is the enemy cuts us to kill us, to destroy us. é que o inimigo nos corta para nos destruir, para nos matar. Jesus cuts us like the master surgeon. Jesus realiza cortes como um cirurgião mestre. He cuts us to heal us, to save us. Ele realiza cortes que vão nos curar, que vão nos salvar. And so he's cutting out the cancer of sin from our heart, from our life. Então ele está cortando o câncer do pecado que está na nossa vida. Because as it tells us in John 10 verse 10 that he comes to give us life and life more abundant. Porque ele nos diz em João que ele veio trazer vida e vida em abundância. So it might be temporarily uncomfortable, but the joy and the rewards, as you know, is far beyond. Então pode ser um pouco desconfortável e difícil, mas a alegria que vem junto é muito recompensatória. Once you've tasted and seen that God is good, you don't want another life. Quando você experimenta e vê como Deus é bom, você não quer uma vida diferente. So that's my encouragement. Então é esse o meu Yeah. Don't be incentivo para discouraged by the vocês. challenges. Não se desanimem com os desafios. E pensando assim, nesse sentido do viver a palavra no dia a dia, mesmo de uma forma
pequena nas decisões, você acredita que é uma forma da gente resistir espiritualmente, né? No sentido da gente se fortalecer e vencer o mal, mesmo nessas pequenas coisas? E se sim, né? Como que a gente pode ter essas questões, né? Um exemplo prático disso, qual que seria, por exemplo? Yeah, so as as we live the word of God, and as we obey the word of God, Ao vivermos a palavra de Deus e obedecermos a ela, it's like, I'm going to say the illustration, it's like lifting weights. a ilustração que eu posso dar é que é como se fosse levantar pesos. So the more that we are in tune with God's voice, the more that we listen, we obey, we follow him, Então, quanto mais estivermos ouvindo a palavra de Deus, obedecendo, seguindo a Ele, the stronger we're becoming in our walk with him. assim, tanto mais forte nós nos tornamos na caminhada com Deus. This is not a righteousness by works that I'm talking about. E aqui eu não estou falando de justificação pelas obras, não é isso. This is about the sanctification journey É sobre a jornada da santificação, that the Holy Spirit leads us on. na qual o Espírito Santo nos guia. Okay, very clear, we're not saved by what we do. Eu quero deixar bem claro que nós não somos salvos pelo aquilo que a gente faz. We're saved by Jesus' blood and his righteousness. Somos salvos pelo sangue de Jesus e a sua justiça. However, what we do Porém, aquilo que a gente faz and how we live e a maneira que nós vivemos shows the evidence of our salvation. mostra a evidência da nossa salvação. It's the fruit, right? É o fruto, não é mesmo? And so, of course, we read the Word of God. Então, nós lemos a palavra de Deus And my challenge and your challenge e o meu e o seu desafio is, will I obey what God's telling me in his Word? eu vou obedecer aquilo que Deus nos fala em sua palavra? And every decision that I make to obey him, E a cada decisão que eu tomo para obedecê-lo, the stronger I'm getting in my relationship to him, me fortalece no meu relacionamento com in Ele, my faith, in my courage, fortalece a minha fé, a minha coragem in my spiritual fortitude. e na minha fortificação espiritual. And the reverse is also the same. E o contrário também é verdade. When we fail to listen or obey what God's telling us, Quando falhamos em ouvir e obedecer aquilo que Deus the nos next diz, time he speaks, it's going to be harder to hear him. a próxima vez que Ele fala vai ser mais difícil ouvi-lo. And if you fail to obey when he speaks, the next time it's going to be even harder to hear him. E se você falha em obedecer, a próxima vez vai ser ainda mais difícil de ouvi-lo. And so will we listen? Will we obey? Will we continue walking forward? It's kind of like we're climbing a mountain, right? But not to earn our salvation. We're climbing it because we love Jesus and we want to be near Jesus. We want to be with Jesus. Então é como uma jornada subindo uma montanha. Nós não estamos fazendo isso para ganhar a salvação, mas fazemos como um fruto da nossa salvação. Então nós vamos ser obedientes a Jesus? Yeah, there's a lot of different stories and different things I could share. I think some of my best messages and sermons come from times when like he teaches me a hard lesson. E eu tenho muito que eu poderia falar. Eu acho que as experiências mais marcantes vêm de situações mais difíceis. But this gives me courage, and that is, oftentimes, because we're sinful humans, we fall, we wound, we break something, maybe we break a bone. E nós somos falhos, seres humanos, nós caímos. E como humanos, às vezes a gente pode quebrar um osso, enfim. But when we give that brokenness to Jesus, whatever it is, our broken heart, our broken life, whatever it is that we've messed up in our life, Mas quando nós damos todo o nosso ser quebrantado para Ele, if we give that to Jesus, se nós damos isso a Jesus, he can heal that brokenness Ele pode curar esse quebrantamento, just like a broken bone. assim como um osso quebrado. And it can be even stronger than it was before you broke it. E ele pode até ser mais forte do que era antes de quebrar. And so I tell people, just because you haven't lived the perfect life, who has lived the perfect life? E eu falo para as pessoas, mesmo que você não tenha vivido uma vida perfeita, quem é que viveu uma Right. vida perfeita, né? Don't be discouraged. Não fique desencorajado. Pick up right where you are
levanta de onde você and estiver say, Jesus, here I am. e fale: Jesus, eu tô aqui. I'm a sinner Eu sou um pecador. in need of a Savior. Eu preciso de um Salvador. And you say that you came to save sinners like me. E o Senhor disse que veio para salvar pecadores como eu. So here I am. Então eu tô aqui. Change me, help me, save me. Me ajuda, me transforma. And he says he will make us new creatures in him. Amém. E ele diz que nos fará novas criaturas nele. And that's what he will do for you. E é isso que ele fará por você. Amém, que mensagem poderosa. Melody, se você pudesse falar uma última coisa para quem tá assistindo a gente, tipo, não sai desse vídeo sem isso. O que seria? What would you say? Yeah. I think I would just say, going along with what I just said, keep coming to Jesus. Eu acho que posso reforçar aquilo que eu falei. Continue vindo a Jesus. Don't stop coming to Jesus. Não pare de vir até Jesus. Don't listen to the lies the enemy is telling you Não dê ouvidos às mentiras que o inimigo te conta. about your failures or about who you are, any of those things. Don't listen to the voice of the enemy. Sobre suas falhas, sobre os seus erros. Não ouça a voz do inimigo. Read the word of God and discover for yourself who you are to God, who you are according to his word. Leia a palavra de Deus e descubra por si mesmo quem você é, a sua identidade nele, na palavra de Deus. And allow Jesus to define you, allow Jesus to define your worth. E permita que Jesus defina o seu valor. Can I share this? Opa. Posso compartilhar? I have a brand new book that's coming out. Eu tenho um livro novinho que está saindo. It's not in Portuguese yet, but hopefully soon. Não está em português ainda, mas espero que logo It's esteja. called My Single Joy. A minha primeira alegria. Como So fala? in English, it's a little bit easier because it's a double meaning, right? Em inglês tem um duplo sentido. Like he is my first joy. Como fala, ele é o minha primeira alegria. Now I'm also single. I'm a single, Eu também estou solteira and I have joy e eu tenho alegria in Jesus. em Jesus. So it's a double meaning in Então English. tem um duplo sentido em inglês. But the subtitle says finding peace and purpose in the middle of life's difficult and solitary seasons. O subtítulo diz Encontrando paz e propósito nas estações mais difíceis e solitárias da vida. So this book is really written as a backstory, kind of on my personal journey. Esse livro foi escrito com uma história da minha jornada The pessoal. backstory behind these two books. É como se fosse a história por trás desses dois livros. It's sharing my journey through depression and my journey of disillusionment and how God brought me out of all of that confusion. É sobre a minha própria experiência passando por depressão e desilusão, como Deus me tirou de tudo isso. To trust him in a whole new way. This book really shares about how to find that relationship with Jesus. E esse livro é sobre como encontrar esse relacionamento com Jesus. It's not a book to keep us single, Não é um livro para encorajar você a ficar solteiro, but there's many of us that are walking through solitary seasons in our life. mas muitos de nós estamos passando por momentos solitários na nossa vida. You can be married and you can be in a lonely, solitary season. Você pode até mesmo estar casado e estar passando por um momento de solitude. So it's kind of interesting, but my first book, Daring to Ask for More, É interessante que o meu primeiro livro, Ouse Pedir Mais, is how to discover experience answers to prayer, right? é sobre como encontrar respostas na oração. And this is how to trust God even during times of suffering when you don't see him immediately answering your prayers. E esse livro é sobre como encontrar Jesus, ou então como ter paz mesmo quando nós não enxergamos as respostas de Deus na nossa vida. So not to lose sight of those final words that you just asked me to share. Para não fugir muito do foco aqui das últimas palavras, I just want to encourage people to keep coming to Jesus. eu quero encorajar as pessoas a continuarem vindo até Jesus. No matter what your condition, your circumstances, whatever you're going through, Não importa a sua condição, suas circunstâncias, aquilo que você tem passado, Jesus loves you. Jesus te ama. He has a purpose for you. Ele tem um propósito He para brought você. you to this earth for such a time as this. Ele te trouxe a esse mundo justamente para esse tempo.
and He wants to do something amazing in your life. E Ele quer fazer algo incrível na sua vida. So keep coming to Him. Então, continue vindo até Ele. Deus seja louvado. Muito obrigada, Melody. Você pode fazer uma oração, por favor? Sure, absolutely. Dear Heavenly Father, Querido Pai Celestial, thank you so much for this opportunity muito to share. obrigada por essa oportunidade de compartilhar. Lord, as I prayed before we even started this program, Senhor, como oramos antes de começar esse programa, you know that we're tired and weary, o Senhor sabe que estamos cansados and I'm e tired. desgastados e estou cansada. Lord, it's been a busy weekend, Foi um final de semana corrido, but I just praise you, Lord, that you are our strength. mas eu te louvo porque o Senhor é a nossa força. And when we are weary, you are E strong. quando estamos cansados, o Senhor é forte. And when we find ourselves discouraged, you are our E courage. quando nos encontramos desanimados, o Senhor é o nosso encorajamento. So, Lord, I don't know who's going to listen to this E, podcast. Senhor, eu não sei quem vai ouvir esse podcast. I don't know who needs to hear Eu não sei this. quem precisa ouvir isso. But I just pray that you will use these words Mas eu oro para que o Senhor use essas palavras to reach into the hearts of all those that are listening, para alcançar o coração de todos aqueles que estão ouvindo. and that they will see afresh who you are, E que eles realmente reconheçam quem o Senhor é. and that they will seek after you with all of their E hearts. que eles te busquem de todo o coração. Lord, we praise you for your goodness. Nós te adoramos, Senhor, pela sua bondade. Life does not always feel good. Nem sempre a vida é boa. We struggle with that, Lord. Nós sofremos com isso, But Senhor. you are good, Mas o Senhor é bom. and the work that you started in us, you are going to be faithful to complete. E o Senhor e a obra que o Senhor começou em nossas vidas, o Senhor concluirá. And I praise you that you promise that one day, very soon, E eu te louvo porque o Senhor prometeu que um dia, you muito are em going to breve, finish this work, o Senhor vai terminar essa and you're going obra to wipe away all tears e o from our Senhor eyes. enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. So thank you, Lord. Então, muito obrigada, Senhor. We praise you. Nós te adoramos. We love you. Nós te amamos. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Amen. Amém. Melody, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Foi um prazer te receber. Flavinha, obrigada também, viu? Camila, amiga, muito obrigada. E você que ficou até aqui com a gente pede para que você compartilhe essa mensagem tão especial e que você não se esqueça que Deus, ele está ansioso para falar com você, ele quer ter um relacionamento pessoal com você. Ele está te chamando. Você vai aceitar o convite dele de estar com ele? Esse foi mais um de USC Talks, muito mais que um bate-papo, um encontro com a verdade. Até a próxima.